Vamos lá, respondendo para Amanda Scheidler. Olha aqui, Amanda, esse tipo de dúvida você não pode ter mais não, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Uma lâmpada de 60 watts, para eu calcular o valor da resistência dela, eu uso essa fórmula aqui. Tanto da de 60 quanto a de 100. Porque é essa fórmula aqui que calcula a potência quando você tem a mesma DDP. E uma residência, uma casa, as instalações têm sempre a mesma DDP. Então eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. O fabricante usa essa fórmula aqui, ó. Porque numa casa a DDP é de 110, então é a mesma DDP em todos os pontos. Se eu for calcular o valor da resistência aqui, tá vendo? Ó, trocando P com R aqui, substituindo os valores, ó. Então, a lâmpada de 60 watts vai ter uma resistência de 201 ohms. A lâmpada de 100, uma resistência de 121. A resistência de 60 é maior que a de 100. Pense nisso, ó. Qualquer equipamento, quanto maior for a potência dele, menor é a resistência. Então, a resistência de um chuveiro, por exemplo, é muito pequena, perto da resistência de uma lâmpada. Então, não pense o contrário, é sempre assim, ó, se você tem uma potência maior, a resistência é menor. Olha aqui, ó, potência e resistência são inversos. Só que elas são feitas para ligar em paralelo, ó. Você fez a conta ligando em paralelo. Você fabrica a lâmpada para ligar em paralelo. Se você ligar em série, por que essa lâmpada aqui vai brilhar mais? Porque olha aqui, ó, em série eu fico com a mesma corrente. Então eu uso essa fórmula. Então a potência é proporcional à resistência, que quanto maior a resistência, maior a potência. Como essa lâmpada tem uma resistência maior, ela vai brilhar mais do que essa aqui. Essa aqui brilha mais. Além disso, preste atenção. A DDP aqui, a DDP nessa lâmpada aqui, o negócio R vezes I, como elas estão em série, elas têm a mesma corrente. Então a maior DDP vai ser aquela que tiver a maior resistência. Então a DDP aqui é maior que a DDP nessa aqui. A voltagem, né? Então se você aplicar aqui, ó, quem tem maior DDP com a mesma corrente, maior DDP, maior potência. Essa aqui brilha mais, né? A potência é o brilho. Já na associação em paralelo é tudo que eu falei, só que é o contrário. Aqui elas estão sobre a mesma DDP, só que a corrente é diferente. Aonde a corrente é maior? A corrente é maior aqui, ó, né? Por que a corrente aqui é maior? Porque a resistência é menor. Então aqui, ó, a resistência aqui é 201, aqui é 121. A lâmpada de 100 é 121 a resistência, né? Fizemos uma conta aqui, né? Essa conta aqui, ó. Então, se a corrente aqui é maior do que a corrente aqui, e potência é U vezes I, quer dizer que quanto maior a corrente, elas estão com a mesma DDP, mesmo DDP U, vai ser mais potente que tiver a maior corrente. A maior corrente é dessa aqui. Então essa aqui de 100 vai brilhar mais do que a lâmpada de 60. Agora, quando eu falo do chuveiro, veja bem que essa análise aqui eu fiz análise de cada uma individualmente. Quando eu falo do chuveiro, eu falo o seguinte: eu tenho uma resistência R aqui, depois uma resistência R aqui, depois uma resistência R. Quando eu falo assim, ó, quanto mais resistências eu vou ligando, quanto mais eu vou ligando as chaves aqui, ó, eu diminuo a resistência total, porque a associação em paralelo, ela diminui a resistência total. Se tivesse só uma lâmpada, a resistência seria R. Se eu tiver duas, vai ser R sobre 2. Se eu tiver 3 resistências em paralelo, é R sobre 3. Quer dizer, quanto mais resistência eu ligo, mais diminui a resistência total. Aqui a conta foi individual. Aqui a conta é total. Então, se eu diminuo a resistência total, eu aumento a corrente total. Diminuir a resistência, aumenta a corrente. Aumentando a corrente, aumenta a potência. Então, esquenta mais. Se você quiser fazer essa análise aqui, é a mesma. É por isso que quanto mais lâmpada você liga na sua casa, as lâmpadas não estão em paralelo, quanto mais lâmpada você liga, maior é a potência. Então ilumina mais a sua casa. Então gasta mais também, entendeu? Então a análise total aqui é igual a análise total aqui. Aqui, quando eu falei do brilho da lâmpada, eu falei individualmente. Aqui também, ó, esse resistor aqui individualmente
E esse, como eles são iguais, eles vão esquentar da mesma maneira, só que serão dois esquentando. Só que aqui as lâmpadas são diferentes. Então eu tenho que fazer a conta considerando a resistência delas. Ok? Se você não entendeu, você volta a me procurar.